Ontem nós mostramos aqui no Bom Dia Goiás a história da professora Carize. A professora Carize tem leucemia e precisa de um transplante de medula óssea. Vamos relembrar essa história. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema aí nessa reportagem, mas a gente vai seguir a nossa conversa aqui no Bom Dia Responde com a doutora Alexandra Vilela Gonçalves. Ela é hematologista. A gente mostrou essa história da professora Carize porque depois que ela descobriu que tinha leucemia, isso durante a gravidez, 2 meses de gestação, ela começou aí uma campanha, está aqui a professora Alexandra, ela começou uma campanha incentivando a doação de medula óssea. Essa história inspirou esse tema aqui no Bom Dia Responde. Tem muita gente que precisa, nós explicamos inclusive agora há pouco para você. Eu queria, doutora, que a senhora falasse inicialmente, pegando inclusive aí o exemplo da professora, a importância de ser um doador de medula óssea. Então, é um ato totalmente altruísta, né? Você doar a medula óssea para um paciente com leucemia e às vezes essa é a única chance que o paciente tem. São doenças que não respondem muito bem, às vezes, à quimioterapia. E é um ato simples, uma doação em que você vai ter total recuperação da sua medula óssea, um procedimento cirúrgico muito pequeno, em que é retirado 500 a 1000 ml da medula óssea. E é uma vida, né? É uma vida que você pode salvar. Tem algumas perguntas sobre isso. Por exemplo, o José de Andrade, ele diz que tem diabetes, quer saber se pode ser um doador de medula. Pacientes portadores de diabetes podem ser doadores de medula desde que tenham a idade, entre 18 a 55 anos, e que essa diabetes esteja bem controlada, que ele não tenha problemas renais graves, ele pode sim ser um doador de medula óssea. Bom, e agora sim a gente vai ver, então, a reportagem sobre a história da professora Carize, que eu contei para vocês, né? A professora Carize que descobriu que tem leucemia, isso durante a gestação. A gente relembra agora essa história para vocês. A grávida de 2 meses, Carize, percebeu sintomas diferentes nesse início de gestação. Exames revelaram que ela tem uma doença grave, leucemia aguda. Professora no Instituto Federal de Goiás e estudante do curso de Direito da Universidade Federal, Carize teve de se afastar das atividades para começar o tratamento. A professora descobriu que só um transplante de medula óssea pode trazer a cura e, para isso, precisa de um doador. Em cada 100 mil pessoas, existe uma compatível. Missão difícil, mas não impossível. Em redes sociais, ela começou uma campanha para mobilizar o maior número de pessoas possível para participar do REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Quanto mais gente envolvida nessa causa, maiores são as chances de cura para Carize e tantas outras pessoas que precisam. Doutora, também tenho aqui a pergunta da Renata, quer saber se o tratamento da leucemia com o transplante se representa a cura dessa doença ou não tem cura? Com o transplante de medula óssea, a taxa de cura é muito superior a só a quimioterapia. Mas, logicamente, a gente está falando aqui de um câncer. Há, sim, casos em que, mesmo fazendo o transplante, a doença consegue voltar, destruir a medula transplantada e, infelizmente, ela reativa a doença. Mas mesmo após essas recaídas, que a gente fala, recaída pós-transplante, existem outras opções. Hoje a gente tem a infusão de linfócitos do doador, tem novas drogas sendo lançadas no mercado, mas o transplante ainda faz base do tratamento da leucemia aguda. A dúvida da Andréia de Piracanjuba é a seguinte: como é que é feita a cirurgia para a retirada da medula? Porque muitas pessoas às vezes têm até receio de se tornarem doadoras, com medo até da cirurgia. Queria que a senhora explicasse esse procedimento. A medula óssea, ela fica localizada no interior dos ossos. Todos os nossos ossos têm um quantitativo de medula óssea. E é ali que existem as células tronco que produzirão todo o sangue. Então, o procedimento é feito por uma punção, é uma agulha colocada no interior do osso e você aspira com uma seringa. O osso em que a gente retira a medula óssea é o osso da bacia, então não envolve a coluna. Tem muitas pessoas que têm medo que vai tirar da coluna medular e não é isso, né? É tirado da bacia e o procedimento realmente o paciente vai para um centro cirúrgico até por questões de higiene, né? Para que não haja nenhuma contaminação e a quantidade de medula óssea que é retirada depende, logicamente,